Olá, bom dia pessoal. Gostaria de primeiramente agradecer a todos vocês pelo interesse em mais esse webinar. Eu sou Wanderson Zangerolamo, eu sou especialista técnico em produtos Autodesk aqui na MapData e hoje eu vou trazer para vocês esse webinar com o objetivo sobre criação, simulação e fabricação em um único ambiente colaborativo. Tá? Então, esse ambiente colaborativo é o Fusion, tá? Fusion 360. Então, como agenda desse webinar, nós vamos ver bastante a respeito da interface amigável aqui do Fusion 360 e todo o poder dele, a respeito de transformar um ambiente colaborativo e integrado aí em nuvem, tá? da Autodesk. Dentro desse ambiente a gente consegue projetar, tá? Criando aí peças, componentes, montagens, desenhos técnicos, e também a gente vai ver um pouco aí a respeito de simulação, né, como fazer algumas simulações aqui dentro do ambiente do Fusion, e no final o processo de fabricação, tá? Então é pensando justamente no processo que uma empresa ela tem a necessidade aí para trabalhar com seus projetos, tá? Então o Fusion ele tem uma característica exclusiva, tá? Que ele possui, né, justamente essa interface amigável, como comentei com vocês, e também a possibilidade da gente trabalhar multi-device, tá? Seja num celular, num tablet ou notebook ou uma estação de trabalho. Tá? Você tem então essa possibilidade de acessar seus projetos, justamente porque todos os seus projetos ficam na nuvem. Tá? Então você consegue acessar de qualquer lugar, qualquer local, e também é possível trabalhar com mais de uma pessoa dentro aí desse projeto, trabalhando aí de forma colaborativa. Tá? Inclusive, nós já fizemos um webinar passado a respeito aqui dessa interface, dessa colaboração. Está dentro aqui do nosso canal aqui do YouTube. Tá? Caso vocês tenham interesse, tem um material, né, dedicado aí justamente a esse processo de colaboração dentro aqui do próprio Fusion, tá? Dentro dessa plataforma, tá? da Autodesk. Então, falando especificamente a respeito de criação, tá? Quando a gente pensa aí em criação, basicamente é a criação aí de projetos, criação de produtos, tá? Criação aí de diversas possibilidades aqui dentro do Fusion em relação aí a modelamento, tá? Então nós temos a possibilidade de trabalhar aqui com superfícies, seja ela, né, através aí de construção de forma paramétrica, tá? Então a forma de superfície pode ser paramétrica, assim como um sólido pode ser paramétrico. Também temos a possibilidade de criar essas superfícies através das ferramentas aqui do Freeform. Também temos a possibilidade de trabalhar com malhas aqui dentro do Fusion, realizar escaneamento, tá? Então tudo isso a gente vai ver na sequência aqui com mais detalhes. E também é possível trabalhar com chapas metálicas, tá? Processo aqui de chapas dobradas, tá? Tudo dentro aqui dessa interface. Então, falando a respeito de superfície complexa, tá? Basicamente nós temos a possibilidade de trazer, tá, algumas informações, realizar um modelamento através de algumas imagens, algumas sketches. Isso daqui é o processo da criação de superfícies complexas através dos recursos do Freeform. Tá? Então isso, né, é dessa forma que diversos de nossos clientes, tá, têm realizado aí o projeto de seus produtos. Tá? Então através dessas ferramentas nós temos aqui diversas possibilidades. Tá? Então quando falamos aí do Freeform, é justamente a criação de superfície de forma livre. Então através, né, dessas referências, né, desses pontos aí de referência, eu posso executar alguns movimentos, como está sendo ilustrado aí a movimentação do mouse, e a superfície vem fazendo alguns ajustes, tá? Necessário aí para a construção de N tipo, N formas aí geométricas.
Tá? A respeito do sheet metal, tá? Que é um ambiente aí de chapas metálicas, tá? Então nós temos essa possibilidade, tá? De criar diversos componentes, diversos tipos aí de elementos, diversos tipos aí de situações onde é necessário trabalhar com chapas metálicas. Então, tanto em relação a dobras, tá? Posicionamento, furações, tá? Então tem diversas possibilidades aqui dentro do ambiente de sheet metal para trabalhar diretamente aqui com chapas metálicas. Dentro do ambiente de montagem, tá? Então quando trabalhamos aí, quando definimos, quando modelamos os componentes, tá? De forma isolada, é trazido aqui para dentro do ambiente de montagem, tá? E é feito, né, justamente o posicionamento de cada um dos componentes, tá? Tudo dentro aqui do próprio Fusion, tá? Então é dessa forma, né, que diversas itens aí, diversos montagens, né, diversos produtos são criados aqui de uma forma muito rápida e muito simples, tá? Dentro aqui dessa plataforma. Uma vez que é realizado aí essa montagem, também é possível realizar um processo aqui de animação. Tá? Então, dentro desse processo aqui do ambiente do animation, é possível realizar a explosão aí de algumas montagens e também justamente fazer a geração aí de uma visualização, publicar um vídeo de como que seria esse ambiente, né? Essa possibilidade aqui de montagem. Tá? Pode ser tanto uma instrução interna para o departamento de montagem da empresa de vocês aí realizar a montagem. Pode ser uma instrução técnica, você pode tirar algumas imagens para fazer a construção aí de procedimentos de montagem, de manuais técnicos. Tá? Então existem diversas possibilidades aqui, tá? Que esses recursos de animação traz, né? Aí no dia a dia das engenharias. Tá? Então, além dos arquivos aqui do próprio Fusion, tá? O Fusion ele tem a possibilidade de realizar a abertura de arquivos aí multicad, tá? Então, além de softwares aí da própria Autodesk, né? Que é o caso do Autodesk Inventor, do Alias, tá? Nós temos também a possibilidade de trazer arquivos do SolidWorks, arquivos do Creo, lá da PTC, NX, Solid Edge. Tá? Então, nós conseguimos trazer esses arquivos aqui para dentro e trabalhar de forma simultânea aqui dentro da montagem. Tá? Eu trago aqui para dentro e ele se torna aí um arquivo do próprio Fusion. E a vantagem desse processo é que eu posso utilizar ele dentro aqui tanto do ambiente de montagem, tanto do processo de manufatura, que a gente vai ver logo à frente aí a respeito dos recursos CAM. Eu posso realizar uma análise de elementos finitos, uma simulação, realizar uma documentação, realizar aqui um design review. Tá? Então ele se torna aí um item, tá? Dentro aqui do próprio Fusion. E aqui nós temos um detalhe, né? De forma explícita aqui, cada um dos arquivos que o Fusion ele tem capacidade de abertura, tá? De trazer esses arquivos aqui para dentro para a gente poder trabalhar. Tá? Então, ó, os arquivos, né? Os softwares aqui da Autodesk, nós temos, por exemplo, o Alias, um AutoCAD, aqui um arquivo DWG, o Eagle, tá? Principalmente para placas PCB. Tá? Nós vamos ver aí um pouquinho mais à frente alguns recursos aí para placas eletrônicas. Próprios arquivos aqui do Fusion 360 você pode exportar, né? Você pode enviar um arquivo para um parceiro que tem o Fusion 360, ou você pode também colaborar esse arquivo com um parceiro, e também aqui os arquivos do Autodesk Inventor. Tá? Então, uma vez que a gente traz esses arquivos para dentro aqui do Fusion, tá? A gente não precisa se preocupar por conta que nós temos todos os recursos necessários para fazer alguma alteração, caso tenha alguma necessidade, caso
seu projeto demande alguma alteração. Então todas essas alterações são realizadas aqui dentro do próprio Fusion, tá? Através aí dos recursos de manipulação direta. Tá? Então nós selecionamos as faces, selecionamos as regiões onde é necessário realizar alguma alteração, e essa alteração é realizada de uma forma muito simples e muito prática aqui dentro do Fusion. Tá? Um outro recurso muito interessante também são os recursos relacionados à malha. Tá? Então, pensando principalmente em casos aí de muitos clientes nossos, de empresas, onde o próprio setor de manutenção, muitas vezes, é necessário fazer o escaneamento de um componente, de uma máquina, por exemplo, que pode ser uma máquina importada, onde os itens, tá, são de existe uma certa complexidade de ser trazido, e muitas vezes por questão de quebra você precisa modelar esse componente e fabricar. Então é possível justamente realizar esse escaneamento 3D, trazer aqui para dentro do Fusion e fazer a manipulação aí através das malhas. Tá? Então ele tem esses recursos, tá? De alguns ajustes aqui, de algumas correções dessa malha. Tá? E tornar possível aí justamente esse componente dele ser fabricado, dele ser trabalhado dentro aí das necessidades, né, que você precisa aí desse item. E também os recursos aqui de malha, tá? Você pode realizar um escaneamento, e aqui nós temos um processo onde essa malha ela pode servir de uma referência para executar aqui justamente, né, um trabalho em conjunto aqui com a superfície. Então, nesse caso, nesse exemplo, está sendo realizado aqui um modelamento através de superfície complexa do Fusion, tá? Onde essa malha, esse escaneamento, ele serviu de referência para o formato aqui da superfície. E uma vez que eu tenho essa superfície no formato desejado, eu sigo aqui com o meu projeto, tá? Justamente da criação aqui desse componente, tá? Desse item aqui, dessa prótese. Tá? Então, assim, né, dessa forma simples que muitos aí dos nossos clientes têm utilizado o Fusion, tá? nesse processo, tá? Justamente do processo aí de criação. Né? Tudo que nós estamos falando aqui, né, até esse momento é justamente esse processo de criação. Tá? Tudo que é possível criar aqui dentro do Fusion. Tá? Aqui dentro do Fusion também nós temos recursos, tá, específicos aqui para a criação de projetos, tá, de placas eletrônicas, né, são chamadas aí de placas PCB. Então nós temos aqui a possibilidade de trabalhar com o diagrama, trabalhar aqui com o circuito, tá, eletrônico aí necessário para essas placas PCB. Uma vez que eu defino esse circuito aqui em 2D, como está sendo mostrado nesse exemplo, eu já tenho automaticamente a geração dessa placa aqui com os componentes eletrônicos já tudo aqui em 3D. Tá? Então esse é um processo muito interessante, tá? Que diversas empresas têm necessidade para trabalhar com placas eletrônicas PCB, e nós temos aqui dentro do Fusion. Tá? E justamente, né, no final desse processo aí de criação, tá? Uma vez que seu projeto basicamente é criado, você tem a possibilidade de gerar os desenhos técnicos aqui dentro do ambiente do próprio Fusion. Tá? Então o Fusion ele tem essa possibilidade de gerar os desenhos técnicos. Tá? Então, uma vez gerado aqui os desenhos técnicos, é possível exportar um arquivo DWG, tanto para você executar, de repente, uma visualização aí no AutoCAD. Tá? Então, hoje, né, o arquivo DWG é o arquivo que possui maior compartilhamento aí nas empresas, nas engenharias. Tá? Então, isso é muito importante, tá? Dentro aí dentro das engenharias, né, dentro desse fluxo aí de trabalho, dentro desse fluxo de troca aí de informações,
Tá? Então, por isso que eu ressalto justamente aí a exportação, né, do DWG. Então, aqui é uma informação muito relevante, que é o DWG nativo, tá? O DWG aí da própria Autodesk. E além dos arquivos DWG, é possível também exportar arquivos DXF e também os arquivos PDF, caso sejam necessário troca aí de informações com fornecedores, com clientes, tá? Com quem tiver envolvido aí no fluxo do projeto que você tiver trabalhando. Tá? Então, aqui dentro também, né, do ambiente de montagem do Fusion, ainda aí no processo de criação, mas já pensando na movimentação de como que os componentes eles vão relacionar entre si, tá? Os componentes aí de uma montagem. Então, é possível realizar uma simulação de movimento envolvendo juntas, tá? Então, algumas juntas que nós temos, né? Então, nós temos aqui a possibilidade da junta rígida, revolução, junta slider, tá? Então, aqui a gente tem um exemplo bem mais didático, tá? A respeito dessas possibilidades aqui da simulação de movimento. Então, aqui nesse caso nós temos um exemplo aqui de uma junta rígida, onde eu conecto rigidamente um componente em relação ao outro, tá? Que seria o pino em relação à base, e depois eu tenho a junta de revolução, tá? do componente em amarelo. Agora esse componente em azul, tá? Justamente ele tem a possibilidade de executar a translação. Com esse outro tipo de junta, a junta cilíndrica, tá? Basicamente eu tenho a possibilidade de rotação e também a translação em torno aí de um eixo, né? Ao longo de um eixo. Eu tenho também a possibilidade de uma junta do tipo pin, tá? Então ela pode deslizar e também, tá, rotacionar ao longo aí de um eixo. Aqui também tem a junta plana, tá? E no final, basicamente, eu tenho uma junta esférica. Então, a partir dessas juntas, tá? Dessas juntas padrões, eu consigo executar diversas simulações, tá? De movimento aqui dentro do Fusion. Então, aqui nós temos um exemplo, tá? Justamente dessa simulação de movimento. Então, eu tenho justamente a rotação do eixo e a movimentação do pistão em função aqui da conexão da biela. Eu também tenho a possibilidade de considerar contato em uma montagem, tá? Então tem, né, justamente essas possibilidades, tá? Além de N outras possibilidades, né, em função aí da complexidade, em função do tipo de montagem que você está trabalhando. Basicamente, através dessas juntas padrões é possível executar essas simulações aqui de movimento, tá? Dentro aqui do ambiente de montagem do Fusion. Então, essa é uma simulação, tá? Dentro aí do próprio ambiente de montagem, mais relacionado à movimentação. Tá? Dentro aqui do Fusion também nós temos recursos que nós chamamos aqui de simulação CAI. Tá? Então são simulações, né, voltadas especificamente aqui para elementos finitos. Tá? Então nós temos um ambiente dedicado específico aqui para essas análises. Tá? Então todas essas análises, tá? Isso daqui estão disponíveis aqui no Fusion, tá? Então, nós temos aqui uma análise linear estática, que é chamada de Static Stress, tá? Ela está disponível aí na licença padrão do Fusion, tá? E essas outras análises, tá? Todas as demais, tá, análises, elas estão disponíveis com a extensão de simulação do Fusion, tá? Que é chamada aí da extensão Simulation Extension. Então, para todas essas análises, tá? Elas são geradas, né? Elas são resolvidas aí na nuvem. Então, o processamento, toda a informação
é trabalhado de forma local, tá? Então você trabalha de forma local aqui no Fusion. No momento que você solicita para a análise ser calculada, ela é rodada na nuvem, tá? Então hoje a Autodesk ela disponibiliza somente a análise linear estática, sem a necessidade aí da Simulation Extension, tá? E todas as demais estão, né, possuem aí a necessidade da extensão aí de simulação, tá? Da Simulation Extension. Então, esse, né, basicamente é o processo, é essa, né, o propósito aí de uma análise dentro aqui do Fusion. Tá? Então, nós temos aqui um exemplo de uma análise linear estática. Tá? Então, esse tipo de análise, né, só lembrando, não tem a necessidade de utilizar aqui a extensão de simulação. Então, ele é executado aí a definição da fixação na base, foi aplicado um determinado carregamento e eu já tenho aqui os resultados de deslocamentos, tensões, tá? Todas as informações necessárias para o projeto, justamente para o conhecimento de como que esse item, como que esse componente, tá? Essa montagem aqui, ela vai se comportar aí no mundo real, tá? No mundo onde ele vai ser aplicado lá fisicamente. Tá? Então é justamente esse o objetivo, tá? É justamente essa a vantagem, né, da gente poder entender o comportamento de forma antecipada. Caso seja necessário, caso as tensões estejam acima de um limite aceitável, eu posso trabalhar justamente aqui dentro do próprio Fusion. Eu faço uma edição da geometria até com que essa geometria ela se torne possível, ela se torne viável de ser utilizada. Tá? Nós temos também, aqui nós temos alguns exemplos de outras análises, tá? Que é a análise modal, tá? Então só lembrando, ela necessita aqui da Simulation Extension, tá? Então a análise modal é uma análise de frequência natural, tá? Também uma outra análise, né, que é muito utilizado aí no dia a dia das engenharias é a análise de flambagem, tá? Então a análise de flambagem, né, justamente é o estudo de itens que são sujeitos aí a cargas de compressão. Tá? Aqui eu vou mostrar principalmente as análises mais utilizadas, tá? Aqui no Fusion. Só abrindo aqui, né, uma outra informação, nós também já realizamos um webinar específico aqui de simulação, onde é comentado com mais detalhes a respeito de todas as simulações que estão disponíveis aqui no Fusion, tá? Seja sem a Simulation Extension ou com a Simulation Extension. Tá? Uma análise Event Simulation, onde eu consigo aplicar cargas variando aqui ao longo do tempo. Tá? Então isso é uma possibilidade, tá? Aqui dentro do Fusion também. Análise não linear estática, tá? Então consigo também considerar não linearidades aqui dentro do Fusion, seja uma não linearidade de material, tá? Ou uma não linearidade a respeito aí de contatos, a respeito de carregamentos. Uma outra análise também que é muito interessante é a análise Shape Optimization, tá? Onde ele busca realizar uma otimização de forma, tá? Buscando aí qual que seria as regiões onde eu posso executar a remoção de material sem que eu acabe perdendo, né? sem perder aí as características, né, estruturais aí do componente que eu estou estudando. Então esse é o resultado aqui de uma análise Shape Optimization, uma análise bem interessante. Tá? Análise térmica também é possível realizar aqui dentro do Fusion, então consigo fazer a verificação aqui de diversos cenários, tá? Dentro aqui do Fusion em relação aí às análises térmicas. E aqui para finalizar, basicamente uma análise de injeção, tá? Uma injection molding, que dentro aqui dessa injection molding basicamente é o processo, né, de injeção. Então aqui é possível realizar a simulação do preenchimento, de como que o processo de injeção ele vai ser realizado aqui dentro de uma cavidade, tá? Aí de de um molde aí onde uma peça ela vai ser injetada,
tá? Através aí do processo de injeção. Tá? E aqui tem um recurso muito interessante que eu gosto bastante aqui do Fusion, é justamente esse recurso dentro aqui do ambiente de análise, que é a comparação de resultados. Então eu posso dividir a minha tela em tá? em vários cenários, onde eu posso executar a comparação aqui de cada item, né, que eu estou estudando, né, de cada estudo que eu estou realizando aqui dentro do ambiente de simulação do Fusion. Tá? Então, pensando, tá, no processo aí de criação e de simulação, basicamente esses são os principais recursos que nós temos, tá, dentro aqui do Fusion. Então, justamente nesse processo onde você vem criando e vem simulando, e você tem a possibilidade de conhecer se esses itens vai funcionar na realidade ou não. Então, uma vez que você finaliza esse processo, você pode fazer a geração de algumas imagens, tá? Fotorrealística. Tá? Então, esse é um processo onde, no final do projeto, você quer comunicar para o seu cliente, você quer gerar uma imagem, por exemplo, para você colocar no site ou divulgar seu produto. Então, aqui dentro do ambiente de renderização do Fusion, é possível criar essas imagens com esse alto nível de fotorrealismo. Tá? Então, isso também é um recurso, né, muito utilizado, né, bastante interessante aqui dentro do Fusion. Tá? Então, tudo isso, né, basicamente são funcionalidades, tá? Pensando justamente aí no processo de engenharia, tá? Dentro aí do processo de criação, tá? Dentro aqui do Fusion. Uma vez que o seu projeto foi criado, tá? Você pode, né, você definiu, você simulou, entendeu que o comportamento dele vai estar adequado para a sua aplicação, então você pode justamente liberar esse item para você executar a fabricação. Tá? Então, justamente pensando nesse conceito de fabricação aqui dentro do Fusion que nós temos, né? Principalmente aí as ferramentas de usinagem, tá? Pensando aqui, né, nas ferramentas CAM. Então, um item, né, muito interessante, tá? Aqui dentro do Fusion, que acaba sendo aí um ponto, né, muito importante, justamente a integração, tá? Então, o ambiente CAM do Fusion, né, ele é totalmente integrado, né, assim como o ambiente de simulação, tá? Ele possui essa integração. Então, essa integração, tanto para o ambiente CAM quanto para o ambiente de simulação, significa que a qualquer momento que você necessitar fazer alguma alteração na sua geometria, você pode voltar lá na sua geometria e você não perde o que você definiu dentro de uma simulação ou dentro aqui do processo de usinagem. Tá? Então essa é uma grande vantagem, tá? Comparado, né, justamente aí com alguns outros softwares, tá, que trabalham de forma não integrada. Tá? Então, justamente, né, os principais benefícios do CAM integrado é o fluxo de trabalho, que se torna aí muito mais simplificado. Tá? A curva de aprendizagem, né, ela acaba sendo, né, muito mais curta, porque a própria pessoa que já tem conhecimento aí de modelamento, ela pode utilizar o CAM, tá? E vice-versa. E você aproveita, né, todas as funções, tá, aqui das estratégias de usinagem quando você faz alteração lá da sua geometria. Tá? Então aqui nós temos dentro do Fusion, tá? O ambiente específico aqui para torneamento, tá? Tanto torneamento 2 eixos quanto torneamento mil-turn. Tá? Então é possível também criar, né, esse processo aqui de torneamento. E aqui nós temos os principais funcionalidades, tá? As principais formas aqui de fazer esse processo de usinagem. Tá? Então aqui nós temos algumas funcionalidades que já estão disponíveis aqui dentro do próprio Fusion. Tá? E aqui algumas, né? Então são usinagens aqui 2,5D, usinagens 3D, 3+1 e 3+2. Tá? Então são 3 eixos com o quarto ou quinto eixo trabalhando aqui de forma
posicionada. Tá? Quando eu tenho a necessidade de trabalhar com quarto e quinto eixo de forma simultânea, tá? É necessário a ativação aqui da extensão de manufatura, tá? Que isso daqui é uma aquisição à parte, tá? Também faz parte aí de uma extensão, tá? Aqui dentro do Fusion, tá? Só lembrando que também já fizemos aí um outro webinar justamente apresentando essas funcionalidades específicas aqui da extensão de manufatura a respeito aí do Fusion, tá? Justamente aí tratando especificamente da Manufacturing Extension. Tá? Então, ela também está disponibilizada aqui dentro do nosso canal do YouTube. Tá? São aí, né, o webinar específico aí a respeito das extensões aí do Fusion, que trata, né, especificamente essas funcionalidades. Tá? Então, uma vez que nós conseguimos, tá, realizar muitas, né, usinagens aqui dentro da versão padrão do Fusion, tá? Então aqui nós temos as principais, tá? Pensando aqui justamente nas estratégias 2D. Então nós temos a possibilidade de trabalhar com faceamento e cavidades. Tá? Também temos a possibilidade de trabalhar com a usinagem né, de forma adaptiva. Então nós temos aqui o processo tradicional de usinagem e aqui a abertura, né, desse bolso aqui com a estratégia adaptive. Então a estratégia adaptive, né, ela justamente tem a característica aí do grande volume, né, de material removido, principalmente aí no centro. Tá? E tem aqui justamente algumas vantagens, né, nesse processo aqui de usinagem, que é a remoção, né, de material aqui de forma constante. Tá? Então você trabalha, né, justamente aqui com a constância na remoção aqui do material. Né? Então pode ver que no ciclo, tá, onde a gente usa aqui a usinagem de forma tradicional, a ferramenta ela é utilizada, né, de forma não, né, numa forma não constante. Né? Então aqui nós temos praticamente metade da ferramenta sendo utilizado nesse momento, tá? E isso acaba sendo prejudicial. Tá? Então nós não conseguimos trabalhar aqui com uma profundidade de corte mais profunda. Tá? Então já nesse processo é justamente, né, dessa forma que a gente consegue acelerar aí algumas usinagens, trabalhando com essa, né, tendo a possibilidade da forma adaptiva. Aqui nós temos a possibilidade de trabalhar com alguns contornos 2D e também a possibilidade aqui de algumas furações. Tá? Geração aí, né, de alguns contornos, tá? Tanto contornos, né, principalmente, né, circulares, e também aqui o processo de roscamento, né, um processo 3D, para fazer, né, o fresamento aí, né, de bolsos aí e ilhas, e também o processo aqui de gravação, tá? Tanto através aí da ferramenta Engrave quanto da ferramenta Trace. Tá? Então nós temos aqui essas possibilidades. E aqui nós temos justamente esse resumo dessas funcionalidades, pensando aí, tá, nas estratégias, né, 2D. Tá? Então isso, né, tudo isso é possível trabalhar aí de forma 2D, né, pensando aí no que a gente chama do processo 2,5D. Tá? Aqui em relação a estratégias 3D, tá? Então a gente consegue trabalhar aí com os três eixos, né, do processo de fresamento aí de forma simultânea. Tá? Então aqui nós temos diversas outras possibilidades, tá, em relação aqui a esse processo de usinagem. Tá? Então essas, né, são as principais estratégias, né, que nós temos aqui dentro desse processo 3D. Tá? Então pode ser aqui uma usinagem, né, de forma utilizando aqui a estratégia paralela, a rampa, um contorno 3D. Eu posso fazer esse processo aqui de uma forma mais espiral, radial ou scallop. Tá? Também aqui, né, de uma morphed, né, um espiral. Trabalhar principalmente em processos aqui de acabamentos, né, de arredondamentos aí de fillets, tá, aqui através do pencil, e o 3+2, tá, justamente trabalhando aí de forma
posicionado, né? Ferramenta aqui de forma posicionada dentro aí desse processo. Tá? Então aqui nós temos as principais funcionalidades aqui nesse processo, tá? 3D. Tá? Então essas são as principais estratégias aqui dentro desse resumo. E aqui nós temos a possibilidade, né, justamente de trabalhar com o posicionamento, né, trabalhar com dois eixos aí de forma posicionada. Então posso justamente indicar qual que vai ser o posicionamento aqui da ferramenta. Tá? Então qual que é o eixo que vai estar posicionado e como que vai ser a estratégia de usinagem, né, justamente aí dentro desse rebaixo. Tá? Então é dessa forma que conseguimos trabalhar aqui com 3+2. E aqui nós temos os recursos específicos de torneamento, tá? Então nós temos, né, principalmente essas, né, principais funcionalidades, tá? Justamente aqui de um faceamento, né, um torneamento aí radial, trabalho aqui com rosca, perfilamento, a geração aqui, né, do groove, né, alguns rebaixos, chanframento, tá? E também particionamento aqui, né, dentro desse processo aqui de usinagem. Nós temos também, né, esse processo pensando justamente aqui em mill turn. Então esse processo, né, do mill turn é justamente um trabalho específico aí dentro de centros de torneamento, tá? Então essa também é uma possibilidade aqui dentro do Fusion. E no final desse processo de fabricação, basicamente é gerado aqui todo o resumo, tá? Dentro aqui, que a gente chama das folhas de processo. Então você tem um detalhamento aqui das ferramentas, de como que vai ser aqui o processo de cada etapa, de cada usinagem. Tá? Também dentro aqui do Fusion, ele conta com a biblioteca de ferramentas. Tá? Então eu posso criar essas ferramentas e deixar salvo também na biblioteca, né? Além da própria biblioteca padrão aqui do Fusion. E também um item, né, muito importante quando a gente fala aqui a respeito de software CAM é justamente aí dos pós-processadores. Tá? Então a própria Autodesk ela disponibiliza aqui de forma gratuita, tá? Pós-processadores aqui para diversas máquinas, tá? Específicas, e também pós-processadores genéricos aí para diversos comandos. Tá? Os principais, né, comandos aí do mercado, tá? São disponibilizados dentro dessa biblioteca, tá? Que é online, tá? Dentro aí da própria Autodesk. Então dentro dessa biblioteca é possível a qualquer momento você realizar o download de um pós-processador, tá? Que você vai precisar aí na sua empresa e justamente utilizar esse pós-processador. Tá? Tem também aqui o acesso a um exemplo de como que esse programa é escrito para cada um aqui dos pós-processadores, justamente para você verificar se esse pós-processador é adequado aí para a sua máquina. Tá? E aqui tem justamente o histórico, né, de todas as informações e todas as alterações que foram geradas aí ao longo do tempo, tá? Para cada um aí desses pós-processadores. Tá? E além desses pós-processadores padrões, nós também, né, temos a possibilidade de, através de um parceiro aqui com a MapData, criar pós-processador específico para a sua máquina, né, justamente para trabalhar em conjunto aqui com o Fusion, né, pensando aí no CAM. Então, né, basicamente esse é o que eu gostaria, né, de trazer hoje para vocês aqui a respeito do Fusion, né, pensando justamente nesse processo aí de criação, simulação e fabricação. Tá? Então esse é um resumo, tá, de
dos principais recursos aí do Fusion. Caso vocês tenham aí alguma pergunta, tá? Eu estou à disposição aí para vocês. Deixa eu só aproveitar, tem aqui uma dúvida do Antônio Lemos, né? Se o Fusion ele trabalha com tolerância GDIT, né? Basicamente ele trabalha, né? É possível realizar aplicações, né? A definição de tolerâncias, né? Dentro lá do ambiente de desenhos técnicos aqui do Fusion, né? Então diversos, né? Ou além de GDIT, como diversas outras simbologias, tá? Simbologia, por exemplo, de solda, simbologia de rugosidade, por exemplo, tá? Então tem diversas possibilidades, né, lá dentro. E especificamente falando sobre GDIT dentro da Product Design, tá? Que é a coleção de manufatura aí da Autodesk, nós temos um software, né, específico para essa aplicação, que é específico para estudos GDIT. Tá? Eu não sei se é justamente em relação à simbologia ou se é relacionado aí a estudos de GDIT. Tá? Então, para estudos de GDIT, é possível realizar dentro lá do Inventor Tolerance Analysis. Tá? Então, eu não sei se a dúvida é relacionada a só simbologia, tá? Ou se é relacionado aí a esse estudo de tolerância, né? Tolerância dimensional e forma e posição. Tá? Eu estou à disposição aqui de vocês, né? Caso vocês tenham aí alguma dúvida, tá? Podem me encaminhar por aqui. E caso, né, vocês tenham, né, alguma dúvida futura, ou caso, né, tenham interesse aí no Fusion, vocês podem entrar diretamente em contato com o nosso comercial, seja por e-mail ou por telefone. Tá? Nós também, caso tenha alguma dúvida, né, alguma dúvida técnica, é possível vocês entrarem em contato aqui com o nosso suporte técnico, tá? Através desse e-mail ou através do nosso 0800. E convidamos, né, vocês aí a seguir toda a nossa plataforma, né, das nossas redes sociais. Então, nós estamos presentes tanto aqui no YouTube, quanto LinkedIn, quanto, né, Instagram e diversas outras redes sociais, tá? Então, fiquem ligados, né, e sigam aí a MapData, que sempre estamos trazendo novidades e informações, né, aí para vocês. Tudo que tem de mais novo aí relacionado a software de engenharia, nós estamos trazendo aí para vocês. Tá ok? Então, eu gostaria de agradecer aí a todos vocês, tá? E até o próximo webinar.